Depois ele mandou instruir as mulheres mais velhas, mandou que as mulheres mais velhas ensinassem as mais jovens, tá certo? Algumas coisas, algumas matérias que nós acabamos de ler aqui, eu não vou repetir, porque senão a gente não vai sair do lugar. Mas, e aí você acompanha aí os estudos, né? Tá no YouTube, você pode ver lá, e você que perdeu, você pode estar assistindo lá todas as palestras que a gente ministrou em aulas passadas. E aí a gente entrou no que tipo de jovens a igreja deve ter, que é um outro grupo que ele está trabalhando também, ele está instruindo. Aí nós falamos da introdução, depois nós trabalhamos a busca de relevância para atrair os jovens, mostrando como as igrejas cristãs, as igrejas evangélicas, ela tem feito para atrair a juventude. Muito na questão de mundanizar as igrejas para atrair os jovens. Então, os jovens e os adolescentes é o grupo mais difícil de permanecer na igreja. Essa faixa etária, os jovens e os adolescentes, são os grupos mais difíceis, principalmente hoje, tá certo? No mundo que a gente está vivendo hoje, de permanecerem na igreja. Então a gente está com uma dificuldade grande hoje na igreja evangélica. E no afã de fazer com que essa garotada permaneça na igreja ou venha para a igreja, as igrejas estão criando mecanismos, tá certo? Atrativos para trazer esses jovens para a igreja. Sendo que a gente tem uma orientação bíblica, como é que a gente deve fazer com esse grupo aí. Aí a gente estudou sobre o marketing da igreja, nós estudamos sobre a busca por entretenimento, tá certo? A estratégia divina do evangelismo, como que a gente deve falar, como deve ser a nossa fala, como é que deve ser a nossa abordagem para esse grupo, para essa faixa etária, como deve ser a evangelização deles, e um chamado à santidade. É isso que a gente já estudou, viu isso daqui. Aí depois, semana passada, nós estudamos a ordem divina para os jovens crentes. Aí então, a necessidade de exortar a juventude, é a única vez que você vai encontrar ali a palavra exortar. Lá em cima para os velhos ele manda instruir, lá para as mulheres mais velhas ele fala para dar instrução, fala para as mulheres mais velhas instruir as mais jovens, as mulheres casadas mais jovens, e agora quando chega na juventude ele fala para exortar. Daqui a pouquinho eu vou falar essa palavra no grego para vocês aqui, eu vou mostrar o que significa. Exortar a juventude. A gente já tratou esse assunto aqui. Outra coisa, o Tito, ele é um jovem pastor. Ele é um jovem pastor. Ele tem entre 30 e 40 anos de idade. O Tito. Naquela época ele era considerado bem jovem, porque a igreja, no princípio, ela tratava, principalmente na liderança da igreja, eram colocados homens mais velhos. Vou te dar um exemplo. Até tempos atrás, eu não sei como é que está a igreja hoje, que faz tanto tempo que eu não tenho mais contato. Uma das nossas igrejas, a Assembleia de Deus do Ipiranga, só consagrava pastor com 70 anos de idade. A hora que o cara está no bico do corvo. Não é verdade? Que com um cara, 70 anos de idade, no bico do corvo, ia... É modo de dizer, né, gente? Eu sei que tem 70 anos hoje, estão robustos, estão empolgados, estão ativos. Mas consagrava já o camarada. Isso era uma característica do pastor, da igreja. Pastor, agora ele já faleceu, aí tem uma outra liderança também dentro da igreja. Tanto é que quando eu cheguei nessa igreja, eu era jovem, foi ontem, né? Continuo, né? Eu cheguei lá na igreja, eu estava entrando na igreja assim, o vice-presidente nos encontrou na rua, e a gente falou, pastor Fávaro, como é que está o senhor? Tudo bem. Aí ele virou assim e falou para mim, eu não sei quem é que estava junto comigo no dia, tinha mais outro jovem que estava comigo, ele falou, vocês não são daqui. Aí eu, caramba, como é que ele sabe? De tantas igrejas, eles têm 300 mil crentes, você vê? Eles têm mais de 1.200 templos. Mais de 300 mil crentes eles têm. Isso na época que eu frequentava lá, hein? Você imagina agora, depois de anos. Aí, a hora que eu entrei assim, ele falou, vocês não são daqui.
Falei, realmente, nós somos do pastor Delfino Brunelli. Falar, só podia ser o Delfino. Porque o Delfino consagra jovem, aqui só consagra velho. Vocês estão na reunião de obreiro, a reunião de obreiro nossa não tem jovem, só tem velho. Olha que coisa, era uma característica da igreja. E naquela época era assim. Então, quando ele manda falar, ele manda Tito exortar a juventude, porque Tito, ele está na mesma faixa etária do grupo que ele vai falar. Então, ele tem essa autoridade para falar com eles, ele tem essa capacidade para fazer com esse grupo de jovens. Aí falamos sobre o perigo da juventude, nós começamos semana passada. Nós falamos sobre a preguiça, que é um grande problema. É um grande problema. Isso daqui, infelizmente, eu estava estudando hoje sobre esse assunto, sobre a preguiça. Uma das maiores causadoras de preguiça num jovem é a mãe. É a mãe. Tadinho. Tadinho. Coitado dele. Mas deu resultado semana passada, porque o Robson saiu daqui e foi jantar com o filho e falou pro filho dele, quantos anos ele tem? 13. Mandou ele lavar a louça. E nunca tinha lavado louça, e foi lavar a louça. Deu resultado já. Tá vendo? É o pai? Ali, porque a mãe não tá lá, né? É o pai, né? Mas, para vocês verem. Então, o que acontece hoje? Um bando de jovem mimado, tadinho, coitadinho, né? Meu filhinho, meu neném. Irmãos, o grande problema somos nós. Nós é que criamos os nossos filhos desse jeito. Ó, um dos perigos da juventude... A gente já estudou isso aqui, tá? Eu não vou entrar de novo aqui, não vou ler textos, eu não vou ler texto da palavra de Deus, tal, mas a gente já tratou isso aqui. Outra coisa, liberdade exacerbada. Hoje eles têm uma liberdade exacerbada. Tá? Hoje está em excesso. Nossos filhos hoje estão em excesso. Estão em excesso no celular. Hoje eles já estão ganhando celular muito cedo. Eles estão ganhando celular hoje, infelizmente. Entendeu? Então eles estão com uma liberdade muito grande. Eles fazem o que eles querem. Entendeu? Hoje, as crianças... É um absurdo o que nós estamos vivenciando hoje. Não existe uma diferenciação entre a questão adulta e a questão de jovem, de criança, cada um no seu lugar. Não existe mais hoje. Parece que... Às vezes tem menina hoje que é jovenzinha. Nossa, que a mãe transfere para ela tudo que é questão de adulto, dela de adulto, pensamento dela de adulto, de relacionamento para ela. Ela fala para a filha. Ela está pensando que ela está fazendo com que a sua filha cresça. Não, ela é jovem. Ela não tem maturidade. Ó, liberdade exacerbada. Um grande problema, hein? Vamos agora ao C. Cultura decadente. Aqui eu não falei. Aqui a gente vai continuar aqui agora. Então, um grande problema hoje para a juventude hoje. Então, vamos lá. Deixa eu ver as coisas que eu anotei para você aqui. Hoje, os jovens criados em uma cultura decadente estão acostumados ao vício. Ouça com atenção. A familiaridade com o vício não produz nojo, produz apego. Então, dependendo do vício que ele vai ter na juventude, pode refletir em toda a vida dele. Dependendo do vício, vício de pornografia. Se ele tiver acesso, se ele tiver facilidade ao vício de pornografia, isso pode prejudicar a sua vida. Pessoalmente, internamente. Tá? Isso fica gravado no subconsciente dele. Entendeu? Pode vir para a igreja. Se não for o Espírito Santo e a palavra de Deus trabalhar nessa área, é um grande problema que nós estamos vivendo. E nós estamos vivenciando isso aí hoje, está aflorando hoje dentro do nosso meio evangélico. Essa área é uma área problemática dentro do meio cristão evangélico. Por quê? É uma área que não pode falar tanto. Parece que existe alguns lugares que você não pode tocar, você não pode citar, você não pode... É incrível, você não pode
falar os erros. Falar em reunião de obreiro, eu já, de falar em reunião de obreiro uma vez, de citar alguma coisa, eu fiquei não sei quanto tempo sem poder falar. Você acredita um negócio desse? Não sei quanto tempo que eu não vou falar. Isso é porque é para obreiro, hein? Para obreiro. Você imagina falar para a igreja. Por isso que a gente fala, né? Uma escola dominical, a gente tem facilidade para falar, num culto, não tem problema. Se a gente falando, o negócio já dá errado, você imagina se a gente não falar. E infelizmente hoje existem coisas que estão nos porões da nossa alma, igual a Helena gosta de falar, né? A Helena gosta dessa expressão, né? Os porões da nossa alma que afloram, gente, que é um absurdo. Mas eles são frutos lá do passado. É incrível, né? Existem cenas, existem falas que ficam gravados no nosso subconsciente, que a gente, hoje, que a gente está velho, que a gente tem certa idade, que a gente tem relacionamento, que você não sabe o que é que está acontecendo, fruto de uma cena, fruto de uma fala, fruto de uma experiência lá atrás, que reflete hoje. Então, hoje, a cultura que nós estamos vivendo hoje é uma cultura decadente. Ó, aí ficam assistindo um monte de série, programas televisivos, ficam na internet, ficam no TikTok, ficam um monte da rede social. Gente, ficam horas, só absorvendo essa cultura decadente que nós temos hoje. Uma cultura perniciosa, uma cultura que está trazendo... Isso é para adulto também, viu, gente? Não é só jovem, não, viu? Até os adultos são influenciados. Isso não é uma característica só afeta mais eles porque eles são uma esponja. E eles estão absorvendo tudo aquilo que tem lá. Nós já somos mais adultos. A gente, né, tem gente que consegue fazer uma diferenciação, mas está lá no nosso subconsciente. A gente está acostumado a ver aquilo lá. Estamos acostumados a ver cenas. Ó, vamos lá. Eu tenho a minha idade, não vou falar, né? Porque senão vocês não... Obrigado, o Zé. Zé é muito inteligente. Gente, a G na sala. As meninas, a Lídia tem 28, a Laura tem 26, o Jonatas tem 34. Se estiver passando alguma coisa, se tiver uma cena de sexo, todo mundo fica desconfortável. Todo mundo fica desconfortável. Eu já tiro. Porque eu sei que vai... Incrível, né? Nós já somos adultos, não somos? Só que não é legal para nós. Gozado, né? Isso é uma característica... Gente, estou falando que todo mundo sei que é igual. Mas é uma característica nossa. A gente não gosta. Não gosta. Está eu e a G, é uma coisa. Agora, quando está os filhos lá, não é. Não é normal. A gente não pode aceitar como normal, gente. Não podemos aceitar. Agora, você imagina se você tiver filho pequeno. Criança. Filho pequeno. Porque é aquilo que eles estão mostrando para nós. Infelizmente, é isso que está acontecendo hoje na cultura. A televisão, os canais, os comerciais, essa cultura decadente está mostrando isso para a gente. Essa está sendo bombardeado. Os nossos jovens estão sendo bombardeados. Os nossos jovens. E eu acho muito interessante que a gente ensina a palavra de Deus aqui, e aí chega dentro de casa, o inimigo vem e ele arrasa, ele arranca tudo aquilo que a gente está ensinando aqui na igreja. Ele está arrancando tudo aquilo que a gente está tentando implantar. A cultura do reino. A cultura do reino de Deus, que a gente está tentando implantar no coração do jovem, do irmão, da irmã, às vezes está se perdendo aí. Então, a gente tem que tomar certos cuidados, irmãos. Certos cuidados. Ah, tem séries que... Não, tem séries que eu não assisto. Tem séries que ninguém assiste. Ah, tem uma série que o diabo ele é bonzinho. Meu, o que eu vou assistir uma série que o diabo é bonzinho, se eu sei que ele não é bonzinho? Fala para mim. Não assisto. Eu nem sei o nome, eu esqueci o nome dela aqui agora.
Não sou desantenado, não. Mas é Lúcifer, né? O nome da série? Então, pinta aí. Eu perguntei para as meninas, vem cá, o que diz essa série? As meninas falam, pai, eles mostram ele bom. O Lúcifer nunca foi bom. Para você ver como é que é. Então, você vai acostumando com ele. Você está vendo? A série, infelizmente, ela tem essa influência, né? Eles são feitos para isso daí, para influenciar a gente. A cultura decadente que a gente está vivenciando hoje. É um grande perigo da juventude hoje. Ó. A preguiça, a liberdade exacerbada e a cultura decadente. Esse é o grande problema que nós estamos vivenciando hoje. Tá? Ó, a familiaridade com o vício não produz nojo, produz apego. As percepções morais são obscuras, as sensibilidades para o mal diminuem e quando os jovens se acostumam ao vício, são vitimados por seus atrativos. Então, aquilo que nós estamos acostumados. Se nós estamos acostumados com esse tipo de comportamento, de fala, de conversa, de fala, é um absurdo. Absurdo. Ontem eu estava ao lado de uma menina, eu não sei se ela é japonesa ou se ela é chinesinha. Ela estava com o pai. Ela deveria ter uns 17, 16 anos de idade. Ela falou tanto palavrão e o pai estava do lado. Mas não, ela falou palavrão. Palavrão não é palavrão. Ela falou palavrões obscenos. Numa boca de uma mulher não fica legal. Eu nem olhava de lado. Eu falava, Jesus, filho de José e Maria, essa menina está falando esse monte de palavrão, mas com uma naturalidade. E o pai não corrigiu nada. Talvez o pai fale também. Por isso que ela fala. Gente, eu queria que vocês vissem uma tampinha de uma chinesinha, ou se era japonesinha, não sei o que. Já não sabia nem diferenciar o que era. Falei, meu Deus, eu sei que é uma atrapalhada essa menina aqui. Novinha desse jeito? Desse jeito já está assim? Olha que cultura. Então ela está acostumada. Ela já acostumou talvez o ambiente, talvez acostumou com o pai, talvez acostumou com a mãe. É uma cultura assim. Olha que cultura. Tem gente que está acostumado. Hoje um perigo da juventude hoje. Tem que tomar muito cuidado hoje com a cultura. Nós somos da cultura do reino. Nós temos que implantar a cultura do reino. A cultura do reino está aqui dentro da palavra de Deus. É isso que nós temos que implantar. Nós temos que tentar corrigir, nós temos que mostrar que não é correto, nós temos que falar que não se fala isso não é correto falar, Deus não gosta. Ué, é verdade. Nós temos que mostrar isso daqui. Outra coisa, educação sem Deus. Educação sem Deus. É um outro perigo para a juventude hoje. Tá certo? Eles são expostos em sua educação e ataques a Deus, ataques a Cristo, tantos abertos quanto secretos. Então tem uma pesquisa aqui que eu peguei num livro do Lifeway, diz o seguinte, 66% dos jovens cristãos entre 18 e 22 anos abandonam a igreja nos anos de faculdade. não é que não tem que fazer a faculdade. Aliás, eu sou de uma época em que eu tive o privilégio de entrar na igreja e a minha moçada lá da igreja, todinha começou a fazer faculdade, todo mundo fazendo faculdade. Quem é hoje? São pastores hoje. É o Dirceu, é da minha época de juventude, a Janete, da minha época de juventude, o Paulinho, que vocês conhecem, minha época de juventude, a esposa dele, muitos outros que talvez vocês não vão conhecer, mas a maioria, tudo foi para a faculdade, se formou, estão na igreja. Graças a Deus. Mas há um estudo que, infelizmente, 66%. Por quê? Porque não tem uma firmeza sólida em Deus. Não tem uma firmeza sólida no Senhor. Então, vão para a faculdade e um meio que tem uma educação sem Deus, totalmente sem Deus, infelizmente, está acontecendo isso hoje. Eles são expostos aos ataques à Bíblia, o cristianismo é ignorado, ridicularizado ou não considerado intelectual. É para gente ignorante. Eles passam por um processo de educação que basicamente deixa Deus de fora ou define em termos humanos. E isso é algo perigoso, porque mentores e professores carregam autoridade sobre eles. E nós transferimos, né?
Nós transferimos para os nossos professores, nós transferimos para os nossos mestres uma autoridade. E temos um exemplo, neles um exemplo para nós. E dependendo daquilo que ele vai passar para a gente vai observar aquilo lá. Interessante, o pastor ensinou a vida inteira, o professor de escola dominical ensinou a vida inteira. Ele vai na faculdade, o professor falou que não tem Deus, ele acredita que não tem Deus. Não é um absurdo? Porque ele não tem essa experiência. Ele não tem essa convicção. O jovem não tem essa convicção. Ele não tem essa certeza. Por isso que ele vai se desviar. E é o caso que eu contei para vocês aqui, né? Dos 2 jovens, né? Que foram para a faculdade. Dos 2 jovens, dos pais que criaram os 2 filhos. Semana passada eu até citei isso daqui para vocês, né? Que criaram os 2 filhos e na faculdade eles se formaram em Harvard. E os 2 meninos se tornaram riquíssimos. Mas eles se tornaram ateus. Prosperaram na vida e tal. Agora já estão velhos. E os pais sempre orando por eles. Sempre buscando a Deus por eles. Quando os pais morreram, eles voltaram para casa. Depois para cuidar dos despojos, né? Vender as coisas do pai, da mãe, né? Desfazer de tudo. A herança do pai e da mãe, né? Desfazer. E os 2 dando risada. Estão na sala, em frente à lareira, a cadeira onde o pai orava por ele estava ali, e os 2 dando risada, caçoando do pai. Era aqui que o pai orava para nós, pensando que a gente ia ser crente, e caçoando, dando risada. Que bobo era o nosso pai, zombando do pai e da oração que o pai fazia. Zombando do pai e da oração que o pai fazia. E aí, o pai, né? Pensando que a gente ia virar crente. Daqui a pouco lá e senta na cadeira, né? A hora que ele senta na cadeira, o Espírito Santo visita ele. Ele começa a chorar. Aí o outro dando risada. O que está acontecendo? Aí o outro percebeu que algo sobrenatural estava acontecendo com o irmão. Parou. Aí o irmão começa a gritar: eu sou um pecador, eu sou um pecador, eu sou um pecador, que está sentado na cadeira. Aí o outro fala o seguinte: rapaz, levanta daí. Aí ele foi e sentou, o outro irmão. Quando sentou na cadeira, o Espírito Santo visitou ele também. Entraram 2 descrentes, 2 ateus na sala, voltou, saíram 2 crentes daquela casa naquele dia. As nossas orações, elas sobem para a memória diante de Deus. Então, é coisa de Deus mesmo, né? Mas a faculdade fez isso nesses 2 meninos. A faculdade fez isso neles. Fizeram eles se tornarem ateus. E quanta gente hoje que a gente conhece, quantos que estão lá, né, no nosso trabalho, quantos estão que a gente conhece na nossa trajetória de vida, nosso relacionamento social, que estiveram nas fileiras das igrejas. Você vai ver cantores aí que cantores eram da igreja. Né? Então, no mundo hoje, pessoas que se formaram hoje, os americanos, a maioria dos cantores americanos vieram da igreja. Mas você vai ver a história deles, hoje estão totalmente fora, né, da presença do Senhor. Por quê? A educação sem Deus, uma educação sem Deus. Hoje, infelizmente, é o que está acontecendo hoje. E dentro de casa, e quando os pais também não incutem isso na vida dos seus filhos, não incute isso no coração dos seus meninos. É um momento perigoso, irmãos, como os fundamentos da vida e a crença em Deus, que é tão inato para o coração humano, e os raciocínios, tá certo? São atacados, são devastados, destruídos do processo educacional. Os homens perdem o senso de realidade sobre Deus. Tá certo? Perde. Não pode mais fazer oração, não pode ler Bíblia, não pode ter. Querem tirar a Bíblia das bibliotecas. Querem tirar o crucifixo das câmaras municipais. Né? Querem tirar o crucifixo das câmaras municipais. Num país cristão, como é que você quer tirar um crucifixo de uma câmara municipal? Se nosso país é cristão, gente, mais de 80% da população é cristã. Como é que você pode querer tirar isso daí? Quer tirar Deus das escolas? Você vê os Estados Unidos, um país que foi fundamentado na palavra de Deus. Hoje não pode orar. Aí vai ver essas tragédias que acontecem nos Estados Unidos hoje, essas mortes, porque não tem Deus no coração das vidas. Tem coração. Hoje, infelizmente, uma educação sem Deus.
Começa dentro do nosso lar. Começa dentro da nossa casa. Começa dentro da nossa família. Depois eles vão para a escola. E infelizmente, irmão, hoje a gente não olha mais o caderno deles. Hoje a gente não está preocupado em saber o que eles estão aprendendo. Hoje a gente não quer debater com eles. A gente não quer confrontá-los. Lá em casa, quando eles estavam fazendo faculdade, nem a Lídia nem tanto, nem o Jonatas é neutro. A Lídia já é direita, igual a gente. Agora a pequena vinha com os pensamentos da esquerda, o pau comia. O pau comia na mesa. E não sou nem eu, não, é a Ângela. Eu não preciso nem abrir a boca. Que não vê com esses pensamentos aqui, não. Dentro de casa, não. A gente não concorda com isso, a gente não aceita isso daí. Não aceita. Vocês estão falando do cantor tal. O cara é endemoniado. É atrapalhado. Acabou, a gente tem opinião. Eles estão errados. Eles estão no pecado. Está errado. Então, esse pensamento não é o pensamento correto. Não é o pensamento da Bíblia. Até para os nossos filhos. Eles têm que saber a nossa posição. Não vou. Nem vou falar nada para não arrumar encrenca. É um pai e uma mãe painaca. Não quer falar, não quer confrontar. Como não quer confrontar filhos? Confronta os filhos sim, gente. Confronta filhos sim. Você está errado. Você não está certo. Você está errado. Seu pensamento está errado. Seu pensamento não é de crente. Seu pensamento não é cristão. Seu pensamento não é de quem tem o amor de Deus no coração. Poxa, aí uma educação sem Deus. E a gente quer o que para os nossos filhos? Lembra tempos atrás aqui, quando a gente falou aqui do texto, que existe a possibilidade dos nossos filhos adorarem aos demônios? Está na Bíblia, né? Não em Juízes, né? Existe a possibilidade dos nossos filhos adorarem os demônios? Lógico que existe. Existe a possibilidade dos nossos netos estarem num terreiro de macumba? Existe. Está na Bíblia. Nós temos lá o povo de Israel. Eles eram de Deus, mas uma geração que não conhecia o Senhor, aí começaram a adorar outros deuses, adorar ídolos, adorar um monte de coisa. Está na Bíblia. Como é que pode não existir isso? A gente tem que lutar contra isso, irmãos. Educando, colocando Deus no coração da nossa garotada. Colocando Deus no coração dos nossos filhos. Colocando Deus no coração dos nossos netos. Tem que fazer isso daí, irmão. Tem que confrontar mesmo. Agora a gente hoje tudo é politicamente correto. Tudo é politicamente correto. Você pode ver, nós somos politicamente corretos. A gente não quer ofender mais ninguém. Não quer ofender o cara que trabalha com a gente, a mulher que trabalha com a gente, o amigo do nosso trabalho, o cara na fila do banco, o cara está falando um monte de besteira e a gente está concordando com ele. E o negócio está errado e a gente... eu nem conheço esse cara, azar dele. Azar dele. Vou falar a palavra de Deus. Não vou falar a minha opinião. Vou falar o que Deus disse na sua palavra. Porque quando Deus disse, irmão, Ele garante a palavra dele. Quando eu falo, eu não garanto a minha palavra. O meu achismo não vale nada. Agora, quando você fala a palavra de Deus, a palavra de Deus é a palavra de Deus. Deus disse. Deus disse isso daqui. Quando Deus disse, acabou. Quem falou foi Deus. Então, quando você fala que Deus disse, aí, irmão, o negócio resolve, o negócio melhora. Quando Deus disse, então é a palavra de Deus. Outra coisa, o perigo da imaturidade, que é o quinto. Eu diria que esse é o maior perigo da juventude. A imaturidade tem seus próprios problemas. Alguém disse que é muito ruim a juventude ser desperdiçada com os jovens, mas é assim que as coisas são. Hoje, a juventude, porque a juventude ela é imatura. Vem cá, nós somos hoje na idade que nós temos aqui, os mais velhos, a gente até pensa assim, puxa vida, se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse tomado essa atitude, se eu não tivesse, feito essas coisas aqui, como eu me arrependo de ter feito lá atrás. Como eu me arrependo, né? De vez em quando mas a gente fez por causa da nossa imaturidade. Nossa, eu tomei uma decisão lá atrás, que não foi legal. Puxa, se eu pudesse voltar atrás.
De vez em quando a gente, nas nossas conversas, a gente conversando entre nós mesmos, a gente até mesmo fala, né? Puxa vida, se eu tivesse falado isso, se eu tivesse tomado essa atitude, se eu tivesse ouvido os nossos pais, porque uma das grandes coisas da juventude, a imaturidade, é eles acharem que eles sabem tudo, que eles são dono do nariz deles. Nós também éramos assim, não é? Quando a gente era jovem, mas hoje nós se arrependemos de não termos ouvido. O meu pai era indouto, era ignorante, estudou até a 4ª série primária. Então, para não falar ignorante, eu falei indouto, tá? Então eu traduzia, como seu olhinho virou, eu traduzia a palavra, vai. Meu pai era indouto, mas o meu pai, uma vez, Marco, você vai fazer inglês. Me botou para fazer inglês com 14 anos de idade. Aí meu pai, uma vez, Sérgio, chegou com uma coleção de eletricidade. Para me estudar eletricidade. Hoje eu tenho pavor de eletricidade. Vai me trocar uma lâmpada, já desligou o negócio aí? Ainda bem que sempre tivemos um Marco, né, junto na loja, já para resolver os problemas, o Serginho hoje para resolver os problemas. E como é que pode, né? Meu pai acho que mexe no túmulo. Quando eu tenho que trocar alguma coisa. Eu troco. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Graças a Deus tem YouTube hoje, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu faço. Mas o meu pai sempre se esforçou. O meu pai dizia para mim assim, ó, ele era indouto, mas ele dizia assim, ai, se eu chegar em casa, depois de um dia de trabalho, e não ver você em cima dos livros. Ó. Nem que eu não tivesse estudado, e eu sabia a hora que ele ia chegar, eu ficava com os livros lá, sentado lá. Mas chegou um dia, sabe o que aconteceu? Eu tive que estudar. Ué, eu ia ficar todo o tempo parado ali. Pô, deixa eu ler esse negócio aqui. Nunca demos trabalho para meu pai. Nunca demos trabalho. Meu pai era ignorante. Eu tenho irmãs que prestaram Olimpíadas de Matemática. Eu tenho uma irmã que prestou na USP. Prestou Olimpíada de Matemática. Eu tenho uma irmã que já passou em tanto concurso público que eu falo, não é possível que você passe em tanto concurso público. A filha passa em concurso público. Ó, o marido, ela e a filha passaram no mesmo departamento no concurso público, no DR. Os 3. Aí o chefe do departamento, como é que eu vou colocar vocês 3 para trabalhar no mesmo departamento? Colocou um na entrada, colocou um no meio e colocou um no fundo, assim, para eles não ficarem próximos, no mesmo departamento, concurso público, Robson. Um passou em primeiro, um em segundo e um em terceiro. Olha, meu pai era indouto. Meu pai era ignorante. Mas ele fez isso com a gente. Fez a gente estudar. Não é porque eu sou ignorante que vocês não vão estudar. Eu exijo que vocês estudem. Na época que a gente não trabalhava, né? Porque a única coisa que vocês fazem na vida, pelo menos vocês têm que ser ótimos naquilo que vocês fazem. Olha que coisa. Infelizmente, a imaturidade tem coisas que a gente aprendeu, mas tem coisas que a gente não aprendeu com o pai e não aprendeu com a mãe. Entendeu? Não aprendeu com o pai e com a mãe. Minha mãe foi omissa. Hoje eu entendo. Minha mãe foi muito omissa na vida. Meu pai, com toda a ignorância dele, com todo o problema de álcool, de bebedice, com todo o problema de alcoolismo, era mais. Hoje eu entendo que ela é mais sensata que minha mãe, que era tão boazinha. Hoje eu entendo. Ai, minha mãe era demais, era tão boazinha, tal. Meu pai, que era o ignorante. Não, hoje, com a idade que eu tenho, eu sei que o meu pai bebia por causa da minha mãe. Que coisa, né? Hoje eu entendo isso daí. Hoje eu entendo que a mulher sábia, a tola. Hoje eu sei. E ficou com a palavra de Deus. Então hoje eu sento na mesa, converso com a minha esposa, converso com a G, e aí a gente vai conversando. Sua mãe, todo mundo amava a sua mãe. Mas o grande problema naquela casa era a sua mãe. Não era o seu pai. Ela fez eu enxergar isso daqui. Olha que coisa. Incrível, né? Então, aí a maturidade vai fazendo as coisas. Mas quando a gente é imaturo, né? Na juventude, a gente não quer ouvir os mais velhos, né? É uma característica. Nós não temos na Bíblia aqui o Roboão, você lembra disso? O Roboão, quando assumiu o reino, quando Salomão morreu, quem assumiu o reino foi Roboão, não foi? Aí ele foi ouvir os conselhos.
Aí ele ouviu o conselho dos velhos e o conselho dos jovens. O conselho dos velhos foram para que ele aplacasse a cobrança de impostos. Ó, o povo está sendo massacrado pelos impostos. Os impostos estão caríssimos. Abranda os impostos. Os amigos vieram. A mão do seu pai foi grande? Fala para ele o seguinte, que o seu dedo vai ser maior que a sua mão. Você vai cobrar mais imposto do povo. Os jovens deram o conselho para ele. O que foi que aconteceu? Acabou com o reino. Dividiu o reino. O reino foi dividido pelo conselho dos jovens. Ele não ouviu o conselho dos mais velhos, mas ele ouviu o conselho dos jovens. Imaturos. Ele foi imaturo e ouviu o conselho de jovens imaturos também. Não ouviu o conselho dos jovens. Infelizmente, isso é a questão da imaturidade. Faz isso daí com as pessoas. E é muito forte essa questão da imaturidade. De luxúria, irmãos, são mais atraentes nesse momento. Formam-se hábitos que raramente podem ser vencidos. Mesmo na velhice, muitos homens, na hora velhos, na hora de morte, confessam com lágrimas que nunca foram, deixa eu ver isso aqui, capazes de superar os hábitos da juventude, porque eram imaturos, gente. A imaturidade faz isso com as pessoas. Falta de experiência, não têm a experiência necessária, mas não querem aprender, não têm a humildade de aprender. Gente, não tem humildade de aprender. Orgulho, você sabe que Satanás, deixa eu falar para vocês, Satanás, ele foi expulso no céu porque ele adulterou. Ele foi expulso do céu porque ele roubou. Ele foi expulso do céu porque ele era devasso? Não. Satanás foi expulso do céu, um monte de coisa. Não. Sabe por que ele foi expulso do céu? Por causa de orgulho. Orgulho. Orgulho é o grande problema meu e seu. O grande problema nosso é orgulho. E não aceita. E tem, infelizmente, tem uma faixa etária que é pior que a juventude. Os velhos ainda ponderam. Ouve uma palavra e pondera. Agora, quando você é jovem, pelo amor de Deus, não quer nem saber a orientação dos mais velhos. Eu faço a minha vida. Ouça pelo menos. Raciocine. Ouça o conselho. Não descarte a princípio. Quando você ouvir um conselho, quando você ouvir uma opinião sobre alguma coisa. Infelizmente, é o que está acontecendo hoje. A juventude, a imaturidade faz isso daqui. Os velhos hoje também tem orgulho mata a gente. Uma das coisas que vai acabar com a gente. Acabou com o diabo. Orgulho. Ele não era beberrão, ele não era nada. Ele não foi expulso do céu porque ele era beberrão, Robson. Ele foi expulso porque ele era orgulhoso. Olha que o orgulho faz. E infelizmente hoje nós somos orgulhosos. Essa coisa tem que tomar conta da gente aqui. Pelo amor de Deus. O sangue de Jesus tem poder, hein? Tá bom? Vamos lá. 3, e vou terminar. Que tipo de jovens a igreja deve ter? É o que diz Paulo a Tito. Aí ele fala assim no versículo de número 6. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Então, é o que diz Paulo a Tito. Exorta os jovens que sejam sensatos. Outra versão, para que sejam moderados, para que sejam sensatos. A se controlarem, a serem moderados, não influenciados, a serem sábios, prudentes. Olha o que ele fala. Tito, exorta os jovens, então, vou repetir, a serem sensatos, a se controlarem, a serem moderados, não influenciados. Não é uma faixa etária influenciável? Puxa, influenciado pela moda, influenciado pela sociedade, influenciado pela amiga do trabalho, influenciado por uma cantora, influenciado pelo... um monte de coisa que influencia. Hoje, essa garotada quer ter um celular novo porque a amiga tem um celular novo. Quer ter um tênis hoje caríssimo porque a amiga vai na escola tem um tênis caríssimo. O amigo da escola tem um tênis caríssimo. Influenciável. Influenciável. Que coisa, hein? Vamos lá. A palavra exorta, que ele diz aqui no texto, é o paracaléu. Acompanhe e exorte ou incentive.
significa instruir, ensinar, aconselhar, dirigir, guiar, exortar, admoestar e disciplinar. Está aí no grego, essa palavra no grego. É isso que significa. É um método de influenciar por meio da palavra falada por um acompanhante, um instrutor, ou seja, acompanhe-os, instrua-os a serem prudentes. Quando Paulo está falando para Timóteo, põe o versículo lá na lousa para nós aí, para quem não tem Bíblia. Quanto aos moços, gente, vocês têm Bíblia no celular, não tem? Um dia vai acabar a internet, hein? Aí eu quero ver o que vocês vão fazer. Não teve problema esses dias aí? Não teve problema? No sábado, eu fui no velório daquele japonesinho que eu falei para vocês que faleceu. Ele morreu na quinta. Ele só chegou no sábado por causa da internet. Os aviões não conseguiam sair. Um dia vão ficar sem celular, hein? Fica com a Bíblia no celular. Aí você não vai ter mais Bíblia, hein? Anda com a Bíblia de papel, irmão. Pelo amor de Deus. Eu não sou contra a Bíblia no celular, não. Eu tenho. Mas eu uso no ônibus, eu uso em qualquer lugar. Aqui na igreja, não. Vamos usar a palavra de Deus, né? Tudo bem, pecadores? Certo que vocês têm aqui, né? É, irmãos? Ainda bem que tem aqui na lousa, né? O Alan. O dia que o Alan falta, nós estamos ralados. Aí tem que socorrer o Zé. Se o José faltar, então, aí nós estamos perdidos aqui, né? Meu Deus do céu. Vamos lá. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os. Para que em todas as coisas sejam criteriosos. Então, sabe o que significa aqui, É um método de influenciar por meio da palavra falada por um acompanhante ou instrutor. Acompanhe-os. De igual modo, acompanhe-os. Escutem aqui. Instrua-os a serem criteriosos, a serem, sábios, moderados, não influenciados, a serem prudentes. A serem prudentes. Ensine-os. É isso que ele está querendo mostrar aqui, quando ele fala para exortar. Agora, essa palavra também significa simplesmente ter controle. Então é a mesma palavra que a gente vai encontrar em outros textos aqui da Bíblia. Eu não vou nem citar esses textos aqui, desse capítulo aqui, para a gente não perder tempo. Essa palavra comum, que significa simplesmente que a juventude, a fase mais perigosa e mais importante da vida, precisa se focar prioritariamente nisso, desenvolver autodomínio, autocontrole, equilíbrio, ser prudente e sábio, para obter suas faculdades e apetites, seus anseios e desejos controlados. Nós já passamos por isso. A gente quer orientar os mais jovens, mas às vezes eles não querem ouvir. Para que eles não errem, para que eles não caiam no mesmo erro que às vezes nós caímos. Não é verdade? Primeiramente, para desenvolver discernimento e julgamento, para não ser enganado e convencido pelas falácias, sofismas, que são ideias, que são pensamentos, e mentiras que levantam contra o conhecimento de Deus, que é o que está acontecendo hoje no mundo que a gente está vivendo hoje. Essa garotada aí hoje. Você quer ver hoje um negócio que está dando problema? Comprar. T. É Shopee para lá, Shopee para cá, Shopee para lá, Shopee para cá. A facilidade para comprar e comprar. Nós estamos, né? Infelizmente hoje, garotada hoje, uma compulsão, levanta de manhã cedo com uma compulsão. O que eu vou comprar hoje? Não, o que eu vou comprar? E é tão baratinho, né, o negócio? Tem coisas que são tão baratas, né? Eu de vez em quando vejo lá em casa. Gente, eu vejo lá em casa. Eu tenho que contar porque não é possível. Onde vocês compraram esse negócio? Da China. Da China? Está 3 meses vindo da China. Aí vai chegando de picadinho em picadinho. Gente, eu falo, não acredito que vocês estão comprando da China esses negócios. Os balangandã que elas compram lá, o negócio da China. E tudo tem na China, né? E daqui a pouco está chegando. O cara do prédio lá dá até risada. Seu Norival, tem coisa lá, hein? Não, ele até dá risada. Eu falo para ele, o problema é ter 3 mulheres em casa. Que é a Ângela, né? A Laura e a Lídia. 3 mulheres em casa, é um problema. Aí ele dá até risada quando chega alguma coisa lá. E vai chegando de pouquinho lá, pouquinho em pouquinho. Tem que comprar. Eu nunca vi igual. Pelo amor de Deus. Então, aí chegou uma fase assim, vocês têm que comprar, sabe o que vocês têm que comprar? É apartamento. Vocês têm que comprar carro. Fica dependendo de pai. Agora uma ouviu e comprou agora. Agora a outra também já está atrás já. Tá aqui, enfim, né?
Falei, Jesus, vamos sair de casa, louvado seja o nome do Senhor. A minha oração está sendo ouvida. As minhas orações, elas sobem para a memória diante de Deus, e vai chegar a hora em que o Pai vai atender as minhas orações, e elas vão sair de casa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vocês já resolveram, vão morar perto. Fica tranquilo, pai. Não vou para longe, não. Tá bom, tá ótimo, não tem problema não. Pelo menos vão estar fora de casa, né? Vai voar, né? Pelo amor de Deus. Mas é uma benção, né, gente? Ó, infelizmente. Vamos lá. Conclusão. Vamos concluir aqui. Volta lá. Opa, não é essa parte ainda, não. Conclusão. Vamos lá. Tal exortação gera equilíbrio. Tal exortação gera equilíbrio. Eles devem exibir poder sobre os seus apetites e faculdades. Estes são essenciais para que sejam piedosos e tenham emoções saudáveis. Por isso que é um grande problema, né, irmãos? Ter autocontrole saudável em decisões, em tomadas de decisões. Em tomadas de decisões. Eu acho incrível, né? Às vezes tomam decisões erradas, tomam decisões precipitadas, né? Infelizmente, hoje a garotada toma as decisões que depois a consequência está aí, né? Perdem a vida, hoje o relacionamento, namoram, têm filhos rápido, e perdem a vida, não tem a oportunidade de estudar, de fazer uma faculdade, de crescer. Aquilo que está escrito dentro da palavra de Deus em Gênesis, né? Que primeiro a pessoa tem que crescer para depois casar, não é? Não está no Gênesis? Meu Deus. Vamos lá para Gênesis, né? Que eu vi o olho do Zé virando lá e eu falei, Jesus, deixa eu ler o texto agora, porque Jesus Cristo da glória. Senhor Jesus, me ajuda agora. Eu falei, será que eu falei coisa que não deve aqui, Jesus? Vamos lá para o texto da palavra de Deus. Crescer. 2? Espera aí, vamos lá. Senhor Jesus, eu tenho misericórdia da minha alma, viu? Fiquei até preocupado aqui agora. Deixa eu ver se é o 1 ou se é o 2. Aqui fala aqui que o homem tem que crescer. Aqui, ó. É 1:28. Criou sua imagem e semelhança e Deus os abençoe. Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos. Tem uma versão que tem aí, crescei. Põe na atualizada para mim. É 1:28. É 1:28. Na atualizada está como? Gênesis 1:28. Tem uma versão que está escrito assim, crescei. Aí você está frutificai também. Essa palavra frutificai aí, tem algumas versões bíblicas que está assim, crescei e multiplicai-vos. Hoje eles se multiplicam para depois crescer, não é? Não é o contrário? Então, aí está aí o problema, Entendeu? Eles mudam a ordem da vida. Aí não dá certo. Quer dizer, dá, né? Mas é muito mais dificultoso, não é? Quem já passou por essa experiência sabe o que eu estou falando aqui. É muito mais difícil, é muito mais custoso, é muito mais penoso. Você vai depender muito das outras pessoas. Você vai depender de pai, você vai depender de mãe, você vai depender de escolinha, você vai depender de outras pessoas, porque você quebrou uma regra da palavra de Deus. Infelizmente, hoje é o que está acontecendo hoje, né? Embora que hoje os jovens estão casando, quer dizer, na igreja evangélica, né? Estão casando mais velhos. Você pode observar que dentro da igreja evangélica, hoje, a garotada, dá a impressão, né? Pelo menos no nosso meio, aqui eles estão casando com mais idade, né? Você observou? Eu casei com 22, a gente tinha 21, né? Tem gente que casou também a mesma idade que eu aqui, né? A minha faixa etária. Mas nossos filhos já foram casar com 30 anos de idade. O Rafa casou com quanto? 30 anos, então. O João também, acho que casou com 30 anos, se não me falha a memória. A Lícia também, daqui a pouco vai casar com 30 anos de idade também. A Laura está indo para o mesmo caminho também. Minha faixa etária, tá vendo? Dentro da igreja nossa, assim. Tá? Então, com maturidade, sabe o que quer, já está crescendo emocionalmente, espiritualmente e financeiramente.
financeiramente, gente. É um grande problema que nós estamos vivenciando hoje. Hoje não é fácil. Quem casa quer casa, não quer? Não é uma luta hoje? Casa quer casa. Embora exista uma facilidade muito maior hoje para comprar, mas quem casa quer casa. É difícil. Entendeu? Infelizmente nós estamos vivenciando isso hoje. Ó, outra coisa, eles têm que controlar suas vidas, eles precisam remir o tempo e não desperdiçar o tempo. As redes sociais têm sido uma armadilha para destruir toda a sensatez e equilíbrio emocional da juventude. Olha só, as redes sociais têm sido uma armadilha para destruir toda a sensatez e equilíbrio emocional da juventude. As redes sociais, hoje. Significa, pais e mães, que quando vocês estão criando seus filhos adolescentes e jovens, vocês precisam ensinar a eles a serem sensatos, prudentes, sábios, ou seja, piedosos. Piedosos. Tá? Uma vida com Deus. Piedade é uma vida de relacionamento com Deus. Como Timóteo foi orientado em 2 Timóteo 2,22. Põe lá para mim, brother, por favor. 2 Timóteo 2,22. 2 Timóteo 2,22. Foge também dos desejos. Opa! Olha o que ele usa a palavra aqui, gente. Foge. Foge. Ele está falando para um obreiro também que é jovem, que é o Timóteo. Timóteo também tem 35 anos de idade. Aqui. E ele está mostrando o seguinte, ó. Foge. Não brinca com esses negócios dos desejos da juventude. Foge. Ó, sabe quem fugiu? Ó, louvado seja o nome do Senhor, estão por dentro. Eita, tiraram 10 agora na matéria? Só por isso você lembrou? Ó, vocês viram? Ele não teve que fugir? Fugir. Na nossa época ele seria chamado de bicha. Desculpa a expressão. Não gosta de mulher. Não seria? Até o pai ou a mãe falaria isso daí pejorativo para o seu filho. Se o seu filho hoje chegasse para você, não teve relacionamento com ela, não teve relacionamento sexual, você tem algum problema? Ó, às vezes até o próprio pai e a própria mãe pode pensar isso do filho. Às vezes o filho é crente pra caramba, tem um relacionamento com Deus, um amor com Deus extraordinário, quer viver uma vida de santidade a Deus. O Kaká não é pilhado até hoje porque falou que casou virgem. Até hoje é tirado o sarro dele. Casar virgem hoje está fora de moda. Fora de moda o mundo, não é? Mas na cultura do reino, não. Na cultura do reino, não. Aí, ó, tá vendo como é que é? Você tá vendo? Não tem. Aí uma jovem vem aqui, às vezes dá um testemunho, né? Que casou, casta, conta para as irmãs, né? Aí tem irmãs que dá uma risadinha. Será? Acabou. E aí tem gente que vai tirar sarro. Tem gente que vai humilhar. Tem gente que vai tirar sarro. Tem gente que vai pilhar. Até familiares, às vezes. Não respeitam a decisão da pessoa. É uma coisa da pessoa. Mas hoje, o mundo... O que é o padrão do mundo hoje? É ter relacionamento. Não é o padrão? O padrão do mundo não é esse? Acabou, irmãos. Só que nós somos uma contracultura. Nós somos uma contracultura, gente. Pelo amor de Deus. Foge também dos desejos da mocidade. Segue a justiça, a fé, a caridade, a paz, com um coração puro. Olha, que legal esse texto aqui, gente. Com um coração puro. Eu não vou detalhar aí para vocês, só quero lê-lo, tá? Então, ó, da mesma forma, eu vou ler em outra versão aqui, ó. Da mesma forma, jovens, sujeite-se aos mais velhos. Foge também das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé e o amor, com que um coração puro invoca o Senhor. Agora, vamos ao conselho de Pedro. 1 Pedro 5,5. É o último verso que eu quero ler. 1 Pedro 5,5. Vamos terminar no horário. 1 Pedro 5,5. Rogo igualmente, porque ele já está pedindo para alguém lá em cima, né? Da mesma forma, do mesmo jeito, rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros,
cingindo-vos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Olha só, né? Tem uma outra versão aqui, ó. Da mesma forma, jovens, sujeite-se aos mais velhos. É isso aí? Sujeite-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Os jovens devem ter autocontrole e domínio de si. Os pais devem ensinar seus filhos em conformidade com os padrões sagrados. E isso significa que você precisa controlá-los para que seu controle se torne o controle deles com o tempo. Olha só que legal, hein? Diga-me, disse Edmund Burke, quais são os sentimentos predominantes que ocupam a mente de seus rapazes? E eu lhe direi qual deve ser o caráter da próxima geração. Quais são os sentimentos que predominam e ocupam a mente dos nossos rapazes? E eu lhes direi qual vai ser o caráter da próxima geração. Uma geração hoje de joguinho de videogame. Uma geração hoje de PlayStation. Uma geração hoje, nem sei mais o que é a geração hoje da garotada. Netflix, preguiçosos, ficam só sentados no sofá, ficam prostrados no sofá, não querem fazer nada, não querem ser produtivos, não querem trabalhar, não querem realizar nada. Qual vai ser a futura geração? E cansa, e cansa com uma facilidade que é violenta. Já levanta cansado, é verdade. É verdade. Infelizmente, nós não tivemos essa oportunidade, tivemos? A gente teve que ir para a luta, para a lida. E estamos aqui hoje, até hoje, trabalhando. E quanto mais a gente trabalha, mais a gente quer trabalhar. Porque a gente acha que trabalho não mata ninguém. E não mata mesmo, porque nós estamos aqui até hoje, trabalhando pra caramba e não morremos de trabalhar. Graças a Deus. E se a gente ficar sem trabalhar, a gente fica ocioso, a gente fica agoniado. Por isso que o homem não fica em casa, aposentado, né, irmão? Tem que ir para a rua, tem que ir para trabalhar, pelo amor de Deus. Não dá certo. Ficar em casa não é para nós. Pois não. Mas tudo bem, gente. Terminamos a primeira parte. Semana que vem eu começo a segunda e depois você vai ver que legal. Eu estava estudando hoje o terceiro, principalmente o terceiro, na questão de exemplo. É muito legal isso daqui, tá bom? Semana que vem, permitindo o senhor. Vamos?